Imagina agora uma pessoa que está querendo, sei lá, ir para um destino a 30 quilômetros da casa dela. Só que esse destino ele é cheio de curvas, é cheio de pontos. E se você não tomar a decisão correta em alguns pontos para onde andar, você vai ficar perdido. E o principal, essa pessoa não tem um GPS, um Waze, um GPS de celular que ajude essa pessoa a chegar no ponto que ela queria. O ponto inicial é o ponto do estudo. O ponto final é o ponto da aprovação. E essa pessoa que está perdida no meio do caminho é o teu concorrente, porque você é meu aluno e você tem o direcionamento correto aqui com o Quebrando a Banca. Eu sou Geda Valentim, editor-chefe do Concursos, e nos últimos 7 anos a gente tem ajudado pessoas, e principalmente nesse concurso aqui, concurso da EBSER, a conseguirem a tão sonhada aprovação. E esse projeto Quebrando a Banca é exatamente para te dar um norte do que é exatamente estudar, e não só isso, a gente praticamente leva você, porque você recebe as questões e o professor comenta questões com você, tirando todas as suas dúvidas. Então esse é um projeto muito especial para a gente aqui dentro do Concursos, para ajudar você a chegar aonde você quis. Que o destino é qual? A vaga tão sonhada no concurso da EBSER. Já pensou? Daqui a um tempo, menos de um ano, porque não sei se você sabe, já existe previsão no orçamento do próximo ano para contratar as 2.250 pessoas que vão passar nesse concurso já no próximo ano, no dia da sua nomeação. Você lá anotando, que roupa é que você tá? Para imaginar agora, que roupa é que você vai no dia da sua aprovação? Você vai de terninho? Você vai com aquela camisa que você usava enquanto estava estudando? Fazia assim, até a camisa da sorte, né? Então a camisa da sorte enquanto está estudando, foi fazer a prova e no dia lá você vai para a sua nomeação. Imagina como você vai estar nesse dia. Quem que vai estar com você lá no dia da sua nomeação no concurso da EBSER? Como que você vai estar se sentindo? Imagina que esse momento você vai estar lembrando de todo esse processo que você está passando agora de estudo, dessa indecisão de tudo. Mas na hora que você assina lá, o cargo é seu para sempre e tudo parece que é apagado, porque aquilo que você passou vai ser contado agora como história para contar a tua vitória. Então, Quebrando a Banca é para isso, para te ajudar a entender como a disciplina é cobrada e ainda mais, para te trazer questões práticas e o professor resolver isso junto com você. Já coloca aí nos comentários, EBSER, uma vaga é minha, hashtag uma vaga é minha, tá bom? Vamos de mais um Quebrando a Banca, que é o ponto de partida para você sair com o GPS na mão de agora até a sua vaga no concurso da EBSER. Vamos lá? Vamos para cima! Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui mais uma vez com vocês, professor Igor Elias, num outro Quebrando a Banca. O nosso Quebrando a Banca de hoje é sobre saúde da criança, mais especificamente da parte das doenças prevalentes na infância, né? Então, se você observar lá no seu edital, você vai ver que isso é o tópico 20 do edital, né, de enfermeiro nacional e o 15.2 no edital de Uberlândia, e para o edital de técnico a gente tem o item 8.4 nos dois editais, tá? No nacional e no edital de Uberlândia. Basicamente, o que a gente aborda, né, dentro desse Quebrando a Banca? A gente fala das doenças mais comuns na infância, que basicamente são quais? São as infecções respiratórias agudas e as diarreias. Bem, dentro desse contexto, a gente precisa falar um pouquinho sobre o IGP. Quem é o IGP? IGP é Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. Você fala, Igor, o que é isso? Na verdade, isso é uma estratégia do Ministério da Saúde, né, no nível comunitário do Sistema Público de Saúde, e que é uma prioridade política, né? Por quê? Porque ela faz uma ênfase na atenção primária de saúde. Vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa estratégia. Nessa estratégia, a gente treina os profissionais, né? E aí a gente treina médicos, treina enfermeiros, treina técnicos em enfermagem, treina agentes comunitários de saúde. Para quê? Para que eles possam identificar, né, sinais e sintomas. A partir desses sinais e sintomas, eles possam estabelecer alguns diagnósticos básicos e a partir daí traçar uma conduta. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é algo muito interessante. Claro que a gente pode fazer isso num grande centro urbano, mas, por exemplo, numa situação onde a acessibilidade ao serviço de saúde ela é precária, vamos supor que você mora aí num município do interior do Brasil, em que para você chegar, por exemplo, lá no hospital, na atenção
hospitalar, você precisa, de repente, colocar a criança dentro de um barco e viajar algumas horas, né? Que é o que acontece, inclusive, por exemplo, nos estados da região norte. É muito comum, né? Então, às vezes, os municípios ficam distantes e você precisa realmente fazer essas viagens. Imagina uma criança que está, por exemplo, com um quadro de pneumonia, né, às vezes grave, que você precisa referenciar essa criança para a unidade hospitalar. E você mora aí nesse município onde não tem esse acesso ao serviço imediato. Então você tem que tomar alguma conduta. Por quê? Porque se você coloca essa criança, por exemplo, dentro do barco e ela faz essa viagem, muito provavelmente, ao longo da viagem, ela vai ter uma piora do quadro clínico, podendo chegar até mesmo a óbito. Beleza? Bem, então por isso que a gente fala que é uma estratégia, né, que vai incluir essas intervenções no nível comunitário do sistema público de saúde, tá? E aí é uma prioridade política? Né, dentro da política da criança, ela está dentro da PNASC, né? Então lembrando que a política da criança, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Então é uma estratégia que está dentro da política. Bem, e aí quais são os objetivos básicos então do IDP? Basicamente, todas as estratégias, de um modo geral, né, estratégias em saúde, elas visam um objetivo principal, que é a redução de mortalidade, tá? Nós sabemos que no Brasil nós tivemos uma redução expressiva de morte infantil nas últimas décadas. Realmente tivemos. Isso graças a uma série de ações, né, que de fato foram tomadas no âmbito, né, em todos os níveis de atenção. Então, por exemplo, estratégias de imunização, como por exemplo a introdução da vacina de rotavírus no calendário vacinal, a introdução da vacina pneumocócica no calendário vacinal. Isso conseguiu, de fato, fazer com que houvesse uma redução significativa da mortalidade infantil no Brasil, tá? Inclusive nós cumprimos, né, a meta do desenvolvimento do milênio, nós conseguimos, inclusive antes do tempo, fazer a redução de 75% da mortalidade infantil no Brasil, quando a gente compara década de 90 com 2015. Então, num prazo de 25 anos, até um pouco menos do que isso, porque a gente cumpriu essa meta em 2012, nós já tínhamos realmente atingido essa redução. Mas eu posso parar por aí? Não, não posso. Por quê? O que a gente observou já? Observou depois de 2012. Por exemplo, no ano de 2016, se você pegar o gráfico que mostra a mortalidade infantil no Brasil, você já observa um discreto aumento na curva. Então, assim, é algo que nós temos que ficar vigilantes o tempo inteiro, tá? Então, estratégia de imunização, a estratégia do IDP, então a estratégia, por exemplo, do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a estratégia do aleitamento materno, todas são estratégias dentro da política que tem como esse objetivo reduzir mortalidade, tá? Além disso, melhorar a qualidade da atenção prestada às crianças, sempre visando, né, uma atenção integrada. Quando eu falo de integral, eu falo de atenção integral, vendo o indivíduo como um todo e na multidisciplinaridade. Então eu tenho uma equipe multiprofissional que vai trabalhar dentro, né, dessas estratégias e enfatizando os diversos setores envolvidos na saúde da criança. Beleza? Então lembrando que são ações, né, de promoção, de prevenção e ações assistenciais em conjunto, tá? Então, o que é promoção? Promoção, a gente fala em promoção da saúde, é o quê? É o não deixar o indivíduo adoecer, né? Então, nós temos diferentes níveis, né, de prevenção. Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Então, prevenção primária, eu não estou doente, não quero ficar. Então, eu oriento, por exemplo, né, que aquela comunidade precisa ser vacinada com relação a determinada doença. Ou seja, a vacina é uma estratégia que visa a prevenção primária. Já a prevenção secundária já é o quê? É o diagnóstico precoce,
é a detecção de problemas, né? Então, por exemplo, quando eu faço CD, eu estou fazendo prevenção secundária. Por quê? Porque eu estou submetendo esse indivíduo, né, a exame físico, né, medindo parâmetros para eu poder colocá-lo dentro de um gráfico e a partir daí observar se essa criança está ou não dentro da curva, vamos dizer assim. Está dentro do padrão desejado para aquela idade, né, daquela idade considerada, tá bom? E nós temos a prevenção terciária, que já seria o aspecto da reabilitação, né, quando o problema já se encontra instalado, no sentido de não, né, piorar, né, a situação, não deixar, né, não reduzir a qualidade de vida do indivíduo. Então, imagine, por exemplo, uma criança que nasceu com uma malformação congênita, né, e aí eu vou desenvolver estratégias para que essa criança se recupere, se reabilite e tenha uma qualidade de vida, né, dentro daquele contexto do problema, né, de malformação congênita que ele desenvolveu, tá bom? Então, é isso. E lembrando do crescimento e desenvolvimento saudáveis, né, que é uma estratégia paralela da política nacional também. Bem, e aí vamos falar brevemente sobre aquilo que de fato acomete mais comumente nossas crianças, tá? Então nós temos as infecções respiratórias agudas, que de fato, né, antigamente a gente tinha, ainda é, mas assim já foi muito mais, com a introdução da vacina, né, pneumocócica no calendário vacinal, a gente teve uma redução expressiva de casos de crianças morrendo com doenças respiratórias, né, infecções respiratórias agudas, tá? E doenças diarreicas também, a partir da introdução da vacina do rotavírus. Bem, sobre as infecções respiratórias agudas, né, vamos lembrar, nós temos aqui, se você olhar aqui a nossa tela, né, aqui na figurinha, tem uma criança e aí tem uma linha tracejada, né, que está dividindo o trato respiratório em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Então aqui para cima, trato respiratório superior. E aí, a depender do órgão que é acometido pela infecção, nós temos os nomes diferentes, né? Então, por exemplo, se ocorre uma infecção em tuba auditiva, né? Então eu tenho uma otite média aguda. Se é uma infecção que acontece, por exemplo, lá nas tonsilas palatinas, né? Antigamente chamadas de amígdala, amigdalite. Se é uma infecção que acomete região de seios de face, sinusite. Se é uma região que acomete a parte nasal e faríngea, a gente tem a rinofaringite. Por sinal, por exemplo, o caso da rinofaringite, nós sabemos que muitas delas são causadas pelo chamado vírus sincicial respiratório. Tá? Então, muitas dessas infecções, de fato, elas são virais. Mas, por exemplo, eu posso ter infecções bacterianas, no caso aí, por exemplo, da otite, da amigdalite e da sinusite. Então, em trato respiratório superior, essas são as doenças mais comuns. No inferior, temos várias. Temos, por exemplo, muito comum de ocorrer, né? Pode ter uma epiglotite, que não é tão comum, uma laringite, que aí é quando a infecção vai, né, atingindo a região da laringe, ou uma traqueobronquite, que ela desceu um pouco mais e afetou a região de traqueia e brônquios, podendo, de fato, entrar no parênquima pulmonar, que aí a gente teria a situação, né, da pneumonia. Antes de chegar na pneumonia, a gente tem os bronquíolos, que também são constantemente acometidos por infecções respiratórias, causando os quadros de bronquiolites, tá? Eu costumo dizer que, se você já teve experiência, por exemplo, com o pronto-socorro pediátrico, quando você entra no pronto-socorro pediátrico, você vai encontrar mais ou menos a metade dos pacientes internados, né, sendo acometidos por bronquiolites, pneumonias. Então essas de fato são as infecções mais prevalentes que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, realmente, quando a gente trabalha, né, dentro das unidades de pronto atendimento, tá bom? Bem,
E aí, olha só, como é que a gente, dentro da estratégia do IDP, é isso que eu quero que você, né, assim, se antena e se liga. Então, dentro da estratégia do IDP, como é que a gente faz para avaliar uma criança com ira? Então, claro, sempre a gente faz toda uma anamnese, que é esse interrogatório, né? Então, isso aqui nada mais é do que a coleta de dados, né? Anamnese e o exame físico. Então, você, enquanto profissional, tem que ter noções de semiótica, né, de semiologia, tá? Então, além de fazer uma boa coleta, para você poder investigar aquilo de informação que realmente pode ser relevante, que possa contribuir para você, né, chegar num diagnóstico, você também precisa estar com sua técnica de exame físico, né, também desenvolvida, tá? Bem, uma vez você fazendo o diagnóstico, fazendo o interrogatório, né, anamnese, exame físico, você vai chegar você vai classificar essa criança, na verdade, tá? Então, assim, primeiro você vai ver se essa criança, ela apresenta algum sinal de perigo, algum sinal de alerta, de risco de morte, tá? Causado pela infecção respiratória aguda ou alguma outra doença grave que você, de repente, não, isso aqui tá com cara de alguma outra doença que você suspeite. Por exemplo, isso aqui tá com a cara de meningite danada, tá? Então, que é uma doença gravíssima. Então, se você suspeita de alguma doença grave, se você verifica através da anamnese, do exame físico, que essa criança possa apresentar algum tipo de risco de morte, algum sinal de perigo, né? Você já vai, por exemplo, numa situação de doença grave ou de risco de morte, você precisa encaminhar, ou seja, referenciar essa criança para uma unidade de atenção à saúde que possa dar suporte adequado a ela. Já se você observa que é uma infecção respiratória aguda, você vai classificar, né, que infecção é essa. E aí, quando você classifica essa infecção, você pensa, primeiro, se não é, né, não é pneumonia ou se é pneumonia. Então, a primeira coisa que você vai, né, observou, não, realmente estou diante de um quadro clínico de infecção respiratória aguda. Então eu vou tentar, né, já dividir em dois grupos, ou aquele grupo que não é pneumonia, ou o grupo que é pneumonia. E no caso, se a criança realmente tiver com pneumonia, eu ainda tenho que dizer se ela é grave ou não. É simplesmente uma pneumonia ou se realmente se trata de uma pneumonia grave. Então, resumindo, vamos lá. Receba a criança doente, coleta a história, faça a anamnese, beleza? Tá, faça o exame físico da criança e aí eu vou te dar algumas dicas que você precisa estar atento durante esse exame físico, que sinais, né, e sintomas eles são indicativos, né, que caracterizam esses grupos, beleza? Tá, ah não, isso aqui não tá com cara de uma infecção respiratória aguda, isso aqui tá com cara de ser uma outra doença, uma doença grave, uma doença que possa representar um risco, né, de morte, um sinal de perigo para a criança. Manda, encaminha, urgente, beleza? Não, é uma infecção respiratória aguda. Aí eu vou pensar, é pneumonia? Não é pneumonia. E se for pneumonia, eu vou ver se é grave ou não. Por quê? Porque se for grave, também eu vou precisar fazer o encaminhamento, tá bom? Então é assim que funciona, né, dentro do IDP, dentro da estratégia do IDP, essa avaliação da criança com infecção respiratória aguda. Bem, esse quadrinho, ele nos mostra alguns sinais importantes que eu preciso estar atento. Então, né, por exemplo, se for uma criança, um bebê, né, criança que tem menos de 2 meses, o que é caracterizado como sinal de perigo? Uma frequência respiratória
acima de 60. Isso é taquipneia, né? Por quê? Porque o valor de referência para criança de 0 a 2 meses é de 40 a 60. Então, se o ritmo respiratório está maior que 60, é uma taquipneia. E essa taquipneia, de fato, ela é muito característica dos quadros de pneumonia. E aí eu tenho que ver se está associado com outros sinais importantes, como, por exemplo, a tiragem. Tiragem também é algo muito importante. Então você observa o tórax da criança e você vai ver um afundamento, né? Aqui embaixo das costelas. Isso é um sinal de esforço respiratório. Então se você vê que a criança está taquipneica e está fazendo tiragem, isso já é algo, né, importante que vai caracterizar como grave essa pneumonia. Beleza? Bem, temos outros sinais? Temos. Por exemplo, é comum o bebê fazer o que a gente chama de batimento de asa do nariz, que aí ele fica realmente com a membraninha aqui nasal fazendo ligeiros movimentos. Isso também é um sinal de esforço respiratório. Ou ele fica gemente. O bebê, quando ele está com esforço respiratório, ele fica fazendo sinais de gemência, tá? Que são indicativos de esforço respiratório. Beleza? Então isso também você precisa estar atento, ok? Febre, né? Temperaturas superiores a 38 graus ou bebês hipotérmicos, né? Menos que 35,5. Fontanela abaulada, que isso é indicativo de aumento de pressão intracraniana, também é grave. Secreção purulenta no ouvido, né? Que pode de fato ser uma otite média aguda, e essa otite média aguda ela pode evoluir para sepse, né, com foco auditivo, pode evoluir para uma meningite, dor à manipulação, a criança que você pega, mexe com ela e ela queixa e ela geme, né, e ela está incomodada, ou aquela criança que está rebaixada, nível de consciência rebaixado, que é a letargia, tá? Todos esses sinais são sinais importantes que você precisa estar atento, né, que são indicativos de infecções bacterianas graves. E aí, no caso, quando eu tenho gravidade, eu preciso referir com urgência. Ou seja, eu tenho que mandar imediatamente essa criança para uma unidade de serviço de saúde que possa dar uma assistência adequada. Tá bom? Temos outros sinais que podem acompanhar? Temos. Por exemplo, um quadro de infecção respiratória aguda, ele por si só gera uma desidratação? Gera. Por quê? Porque a gente tem perda insensível de água. Quando a gente hiperventila, está com aquela frequência respiratória aumentada, a gente está eliminando água na forma de vapor. Então isso para um bebê, né, uma criança com menos de 2 meses, é algo importante. Então tem outros sinais, né? A desidratação, que a gente vai ver posteriormente algumas outras coisas que caracterizam essa desidratação grave. Uma criança que realmente está com ganho de peso, né, inadequado, emagrecida, né, está fazendo apneia. A apneia a gente considera mais de 20 segundos sem respirar. Ou uma criança que realmente já entrou num quadro de insuficiência respiratória. Bem, a criança cresceu um pouquinho, né? Então, estamos agora diante de uma criança de 2 meses a 5 anos. É bem parecido, tá? A gente faz também a história, anamnese, colhe, a partir da coleta da história, exame físico. E aí vai, né, classificar se é uma infecção respiratória aguda, se é alguma doença grave. Se for infecção respiratória aguda, é pneumonia, não é pneumonia. E se for pneumonia, se é grave ou não. Alguns sinais importantes para essas crianças maiores. Sempre frequência respiratória aumentada. Então nós vamos ver que pneumonia é típico ter aumento de frequência respiratória e é típico ter tiragem, ok? Que é essa retração subcostal, a tiragem, tá? Então esses dois sinais aqui juntos, eles são bem clássicos, tá? De pneumonia. Então estejam sempre
atentos a esses dois. Claro que a gente tem outros, por exemplo, às vezes a criança fica, né, como ela está com a troca gasosa prejudicada, então ela pode, por exemplo, fazer, né, uma cianose periférica. A tosse também, ela é muito comum, né, nos quadros aqui de infecções respiratórias agudas. A febre também pode acontecer, tá bom? Então, atenção para esses dois sinais, porque eles são os chamados sinais patognomônicos, ou seja, os sinais característicos de uma criança com pneumonia, tá? Estridor em repouso, que é aquela criança que está ruidosa, né? Então, isso pode ser, por exemplo, uma criança que está, né, que tem uma crise de asma ou realmente está fazendo insuficiência respiratória, tá? Batimento de asa de nariz também é menos comum na criança maior, mas pode acontecer. É um indicativo de esforço respiratório, né? Cianose, abscesso de garganta grave. A gente tem que lembrar que os quadros de amigdalite recorrente, né, eles podem levar a endocardite bacteriana, então eles precisam ser, né, realmente cuidados. Uma tumefação aqui na região pós-auricular, atrás da orelha, isso também pode ser algum sinal de infecção neurológica, tá? Então a gente tem que estar atento. Letargia, criança que está rebaixada, né? Rigidez de nuca, esse aqui é o quadro, é o sinal patognomônico da meningite, né? Então também preciso estar ligado. Petequias tem um monte de coisa que causa petequia, né? Inclusive muitas viroses, por exemplo, pode ser sarampo, pode ser rubéola, né? Pode ser uma varicela, então tem que estar atento também para essas doenças exantemáticas, porque são comuns na infância, né? E elas cursam com quadro clínico de petequia, tá? Abaulou a fontanela, abaulamento de fontanela, né? Cuidado para não confundir com deprimida. Deprimida, né? Ela tá, né, baixinha. Então, abaulada, ela tá o quê? Ela tá inchada, tumefeita, tá? Então, isso geralmente está associado com aumento de pressão intracraniana, beleza? Então, todas essas situações também são doenças graves ou risco para. Também precisa de rapidamente referir para o serviço de saúde que possa dar um suporte para essas crianças, tá bom? Além desses outros problemas aí que também podem estar associados, desnutrição, desidratação, anemia grave, uma dor abdominal intensa, né? Por exemplo, pode ser um abdômen agudo, uma apendicectomia, né? Que é muito comum também ocorrer em crianças. Então, você tem que estar atento, né? Dentro dessa história, dentro do exame clínico que você faz, né? Claro que muitas vezes não é a função nossa enquanto enfermagem, né? Chegar a um diagnóstico, mas a gente tem noção do que possa ser e a gente tem que ter noção do risco que isso pode representar para aquela criança e tomar a conduta adequada, beleza? Bem, então, como eu falei para vocês, os dois sinais importantes para fazer o diagnóstico de pneumonia é o aumento da frequência respiratória, ou seja, a taquipneia, ela é considerada o melhor valor prognosticante de pneumonia, e a outra é a tiragem. A tiragem, né, subcostal, que é aquela, né, afundamento aqui na região abaixo da costelinha, é um sinal de gravidade, beleza? Então, tem taquipneia, já sabe que é pneumonia. Tem taquipneia com tiragem, é grave, pneumonia grave. E aí eu preciso lembrar dos parâmetros que eu considero como taquipneia, né? Então, menos de 2 meses tem que ser acima de 60, tá? Crianças de 2 a 11 meses é mais de 50, porque o parâmetro, né, para criança com menos de 2 meses, parâmetro fisiológico é entre 40 e 60. Então, deu mais que 60, é taquipneia. Criança entre 2 meses e 11 meses
o valor dele, da frequência respiratória normal, entre 30 e 50. Então, deu mais que 50, desculpa, né? É um sinal clínico de taquipneia. Já uma criança que tem de 1 a 4 anos, né? Ela vai ter o valor entre 20 e 40, tá? Sempre incursões respiratórias por minuto, que é IRPM. Então, mais de 40 vai ser o quê? Vai ser, né? Aqui tá faltando o izinho, não é I? É RPM, é IRPM. Incursões respiratórias por minuto. Joinha? Bem, então aqui a gente chega num, né, vamos dizer assim, no resumão, tá? Então vamos pegar aí uma criança que tem menos de 2 meses. Chegou lá no serviço, tossindo, mas não tá taquipneica. Tá menos de 60. A retraçãozinha tá leve. Pouco provável que haja uma pneumonia. Qual é a orientação? Tratar no domicílio, ou seja, orientar a mãe, manter essa criança aquecida, orientar o aleitamento materno, limpar bem a narina, lavar bem a narina com o soro fisiológico e retornar em 48 horas para avaliar ou antes, caso observe-se uma piora do quadro. Agora, chegou a criança tossindo com taquipneia, respiração acima de 60, com retração e ainda, sinal de perigo, com certeza é pneumonia. E nesse caso aqui, ela é grave. Então, nesse caso, eu tenho que referir essa criança com urgência. E aí eu preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, cuidado em manter a criança aquecida, cuidado em manter a criança hidratada. E olha que interessante é o IDP. Isso que é legal do IDP. Você já vai, entrar com a primeira dose do antibiótico. Exatamente naquela situação que eu te falei, que às vezes é uma situação que eu vou colocar essa criança no barco, eu vou viajar com essa criança na ambulância, até eu chegar no serviço. Então eu preciso tratá-la ao longo do caminho para ela não piorar e não evoluir, com óbito, por exemplo, com desfecho desfavorável. Então, trata a febre, se tiver hipoglicemia, dá soro de reidratação oral, se está com diarreia, iniciar oxigenoterapia, tá? Agora, pegando uma criança um pouquinho maior, de 2 meses até 5 anos, é a mesma coisa, chegou tossindo, mas não tem taquipneia, não tem retração, não tem nenhum sinal. Não é pneumonia, beleza? Então faz o quê? Trata a febre, se está com febre, está sibilando, é uma asma, por exemplo, broncodilatador, trata, faz o alívio da tosse, da dor de garganta, do ouvido, com analgésico e orienta a retornar em 5 dias ou antes. Agora, chegou uma criança tossindo e tem taquipneia. Tem taquipneia, mas não tem aqueles sinais ainda de gravidade, que é a retração, estridor, outros sinais. É pneumonia. Faz o quê? Trata. Pode ser em casa? Pode. Então, prescreve antibiótico 7 dias, é uma receita de bolo. Por isso que a gente treina os profissionais e eles estão respaldados para poder fazer essas prescrições. Por quê? Porque isso está dentro da política, está dentro dos programas, certo? Trata a febre, trata a sibilância, faz o alívio da dor, da tosse e retorna em 48 horas. Agora, se chegou com tosse, taquipneia, olha ela aqui, taquipneia, e, retração, isso é sinal de gravidade. Então, essa criança precisa ser referida com todos os cuidados devidos. Aquecidinha, primeira dose de antibiótico, do antitérmico, broncodilatada, com oxigênio, etc. Tá bom? Então, a gente agora faz uma pausa rápida e aí eu volto no próximo vídeo para contar um pouquinho para você como que funciona a estratégia do IDP para doenças diarreicas. Beleza? Então, só uma aguinha e já voltamos. Até já. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER
Esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento,
eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. Primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda
dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.